Bem com o Pão. Olá, irmãos, voltamos aqui para o segundo bloco. Estamos aqui hoje conversando com o irmão Marcos, aqui de Barueri, contando um pouquinho mais. No primeiro bloco, nós falamos sobre o livro Esposa e Modelação, né? E demos uma palhinha do CD Família. Como é que foi o complemento, irmão, disso aí? Foi mais fácil para ti, em vez da leitura, ouvir o CD? Porque muitas vezes os irmãos têm mais facilidade numa coisa ou outra, né? Uns gostam mais de ler, outros gostam mais de ouvir. Como é que foi para ti? Tu prefere o CD do que a leitura, ou tu te concentra? Como é que o irmão consegue comer melhor aí da palavra do Senhor? Então, irmão, como eu havia dito, né, nunca foi um forte meu ler, né? Então eu prefiro o CD, irmão. Porque assim, eu tenho mais oportunidade de ouvir, né? E como eu trabalho 12 horas à noite e tal, então ouvindo o CD eu me identifiquei mais com a palavra. Por quê? Eu tive uma recepção melhor. Justamente porque eu não gosto de ler, não gostava, né? Hoje eu já estou gostando mais, confesso ao irmão, né? Já aprendi a gostar mais de ler, né? Mas o CD ainda é o que, né, sabe, eu recebo mais ali do CD, das ministrações, Nutrivídeo, né? O irmão trabalha na, como é que a gente chama? Zeladoria, é isso? Não, eu trabalho com portaria. Portaria. E nesses horários, assim, né, sem que o chefe saiba aqui, só entre nós, né, aqui, né? Dá para... Tem oportunidade, assim, de poder ouvir uma ministração, fone de ouvido? Tem essa chance? Então, irmão, no trabalho, quando eu estava trabalhando aqui próximo, né, ali eu consegui ouvir, né, mas eu ali mais lia, na realidade, que era tão tranquilo, né, que a gente lia a madrugada toda. Então ali eu, né, li bastante livros. Mas com relação a onde eu estou agora, até para ouvir é um pouco difícil, irmão, confesso. Mas assim, como eu sou uma pessoa que... Eu não costumo dormir muito, irmão, então eu escuto em casa mesmo. Aproveita o tempo. Aproveito o tempo porque eu gosto de aproveitar o tempo ao máximo. Às vezes eu faço tanta coisa que acaba não dando tempo. Para mim o dia é curto, entendeu? E esse CD Família, o que tu compartilha conosco a respeito desse CD Família? Tu lembra de alguma coisa, algum assunto? Ou o que tu pode trazer da experiência que ficou para ti com respeito a esse CD? Então, irmão, eu acho que foi um complemento, né? Por quê? Eu sempre fui uma pessoa egoísta, orgulhosa, então o Senhor foi me dando aos poucos os materiais. Primeiro foi Esposa e Modelação, depois Família, e depois Orgulho, né? Então todos esses materiais, irmão, me ensinou a eu me negar, né? Todos esses materiais, o que eu mais recebi deles foi justamente o fato de eu confiar no Senhor. Porque até então eu confiava em mim mesmo. Eu achava que eu era o bam, né? Eu achava que eu podia tudo. E naquele momento em que o Senhor foi descortinando essa verdade para mim, irmão, foi um impacto para mim na minha vida. Porque tudo que eu pensava era mentira, não é verdade? Tudo que eu pensava era mentira. A gente conhece Jesus e agora? E no começo até, né, me segurei um pouco. Falei, não, mas será que tudo é verdade? Será que eu tenho que fazer isso mesmo? Né? O CD Família, ele veio terminar esse descortinamento na minha mente, né? E eu comecei a ver ali, irmão, que, assim... o Marcos de antigamente, o velho homem, né? Que até então eu não tinha sido batizado ainda, irmão. Né? Tu leu esses materiais e não tinha te batizado. Olha que legal! Então por isso para mim, no primeiro momento, foi até difícil de eu aceitar isso para minha vida, né? Eu implantei, tipo assim, eu comecei a praticar algumas coisas porque eu via mudança no meu casamento. Eu via mudança com o relacionamento com os meus filhos, principalmente no CD Família, né? Porque eu era uma pessoa muito... cobrava, mas não dava minha presença, não dava o meu auxílio, né? E como assim? Como que a gente quer o auxílio do nosso pai, né? E a gente não dá o auxílio para os nossos filhos? Isso me tocou muito, né? Porque apesar do meu relacionamento com os meus filhos não ser ruim, né? Eu estava vendo que eu não estava ligando para o que estava acontecendo com a vida deles. E depois, numa ministração dessa, o apóstolo até, usado pelo Espírito, falou que o Senhor vai cobrar, né, do pai, o porquê que ele não falei de Jesus para os meus filhos. Mas por que tu não falou de mim, meu filho? Né, para os seus filhos também. Então isso começou a mudar também o relacionamento com os meus filhos. Eu comecei a querer mostrar para eles a Bíblia. Eu comecei a querer falar da igreja. E nos grupos familiares, que tem um grupo familiar em casa, né? Que já desde o primeiro dia, irmão, está até hoje. Glória a Deus, né? Pela misericórdia do Senhor. Bom, e esse CD Família, tu também ouviu sem ser batizado ou tu já era batizado? Não, sem ser batizado, irmão. A gente vê aqui que é interessante o irmão falando o temor que o irmão tinha de Deus, mesmo sem ter essa comunhão com o Espírito Santo de Deus, né? Que a gente abre o espaço para que ele trabalhe nas nossas vidas através do batismo. Então o irmão falando que eu vi assim como é importante, né? Como o Senhor já conduzia a tua vida.
Como é aquela passagem que diz, né, que não foste vós que me escolhestes a mim, eu vos escolhi, né? Tá aqui o irmão Marcos, esse versículo me veio logo assim, né? Do irmão, porque a gente vê o temor que o irmão tinha de Deus, a consideração do falar dele na tua vida. Sim, irmão. Como você recebeu uma instrução vinda da parte de Deus e disse, aqui tem uma autoridade, eu vou obedecer essa autoridade. Né? Mesmo sem aquela legalidade já dada ao Espírito Santo para trabalhar conosco. Né? É uma benção isso, irmão. Fico assim contente de ouvir. Né? Amém. Então, irmão, é porque assim, eu já vinha buscando, né? Eu lia em casa porque eu ia em outras denominações, mas assim, eu ia um dia em uma, um dia em outra, nunca me parava em nenhuma. E eu lendo a Bíblia em casa, eu comecei a ver muitas coisas que eu não enxergava, então. E eu procurava ali Deus, porque eu sentia falta de alguma coisa na minha vida. Por quê, irmão? Porque eu nunca contei por irmão, mas eu já fui de grupo de samba, eu já vivi na noite, eu tinha muito reconhecimento, as pessoas gostavam muito de mim. Num certo momento da minha vida, aquilo ali não era mais, sabe, não era uma coisa que eu queria mais para minha vida. E eu vejo o trabalhar do Senhor desde o começo ali, irmão. Porque eu já não fazia mais a minha alegria aquilo ali. Mas eu precisava daquela recepção, daquele reconhecimento, que é o egoísmo do ser humano, né? Então, a gente quer ser exaltado, notado, né? Assim. Verdade, mas o Senhor começou a me tirar isso naturalmente ali, foi automático na minha vida. Foi coisas que foi tirada da minha vida, sem que eu precisasse me esforçar para perder, né? Para sair. Então eu falei, mas o que é isso que está acontecendo comigo, né? Eu fiquei 1 ano, irmão, em casa, sem sair, só trabalhando em casa. E eu não era nem casado ainda. E o Senhor me livrou daquela noite ali, das drogas, da bebida. Bebida até ainda continuei bebendo depois que eu vim parar. Mas assim, das drogas ali, Ele me livrou daquilo ali naquela época, né? E eu falei, mas o que está acontecendo na minha vida, né? Daquele momento, e até então eu não sabia que era o Senhor que já vinha trabalhando, porque que nem o irmão falou, não fosse nós que escolhemos a Ele, mas Ele escolheu a nós. Então, daquele momento, hoje eu vejo que o Senhor já tinha um propósito na minha vida ali. E quem o Senhor tem um propósito na vida, irmão, são vários livramentos, né, que eu já tive na minha vida de brigas, de tiro, né, que já tiraram assim a 2 metros de mim e o tiro não pegar em mim. Glória a Deus, irmão. Então, tudo aquilo ali foi me mostrando que tinha alguma coisa que eu precisava buscar, mas que não era a noite, não eram as drogas, porque eu me satisfazia daquela vontade de ser aceito nas drogas, quando eu passei a não ter mais isso. Então é uma coisa que até hoje eu agradeço ao Senhor, por todos os livramentos que Ele me deu, né? Por tudo que Ele tem colocado na minha vida, pelo irmão Eduardo ter aparecido e ter me falado da igreja. Tu vê que o irmão Eduardo passou um tempo em Barueri, né? Ele veio, passou um tempo aqui, graças a Deus, né? Trouxe aqui essa ovelhinha, está aqui hoje conosco, né? Olha, irmão Eduardo, o fruto está aí hoje, né? Participando conosco aqui, o irmão Marcos. Irmão, tu estava me falando ali, eu comentei até dessa necessidade que a gente tem de ser notado, de ser reconhecido, de ser suprido. Isto é a rejeição, né? Que a gente herda lá desde a época lá do Adão e Eva, daquela reunião, né? Aquela reunião terrível que teve lá, Adão, Eva, a cobrinha lá, a serpente. Teve aquela reunião danada lá e desde lá nós estamos penando por esse fato. Que não é culpa deles, é nossa, porque nós todos estávamos lá. Né? Digo assim, creio que o Espírito já estava criado, nós aceitamos tudo junto. Né? É verdade. Mas vê como essa rejeição, conforme o irmão foi conhecendo devagarinho a vontade de Deus, lia a palavra aqui, participava numa congregação ali, foi sendo alimentado, foi sendo preenchido pela palavra de Deus, por conhecer, né, esse Deus Todo-Poderoso, e aí começou a se sentir, opa, eu não preciso mais daquilo lá para me suprir, porque agora eu estou recebendo aí, né? Talvez nem tinha como é que a gente diz assim, uma formalidade de saber, olha, estou indo na igreja, isso tá, mas só aquela comunhão já começou a preencher o irmão e já começou a abastecer. Como a gente vê isso, e é importante, você que está nos acompanhando nesse momento, ver como o livrar-se das drogas, dos vícios, das más companhias, isso tem um fundo, e geralmente é um fundo emocional e espiritual, viu? Que vem com base na rejeição. Né? Então, porque a gente tem uma necessidade de ser reconhecido, de ser notado, de ser amado. A gente precisa disso, naturalmente falando, né? O velho homem requer isso. Mas quando a gente começa a vir para o lado, né? Se inclinar para o Espírito, começa a comer de Deus, começa a comer da sua palavra, recebe essa instrução, a gente vai sendo
preenchido, vai sendo suprido e a gente consegue dizer, não preciso mais desses subterfúgios que eu tinha antes, porque agora eu tenho o que realmente preenche aquele vazio que eu sentia trazido pela rejeição, porque esse sentimento de rejeição traz esse vazio, né? E falando aqui de rejeição, eu lembrei que nós temos um CD, viu? Temos um CD em MP3 chamado Rejeição, para a gente aprender a lidar com essa herança danada aí que veio através do velho homem, né? Que a gente precisa combater e a gente pode aprender muito através desse CD Rejeição, para que assim, a gente aprendendo, a gente vai poder lidar com a situação, né? Tá, mas rejeição eu não quero, eu não gosto, não preciso nem aprender desse negócio, porque senão eu só vou ficar sabendo, né? Mas olha só, para você saber que existe o fracasso, você tem que saber que existe o sucesso, você tem que saber que existe o fracasso, né? Então, porque daí eu tenho o parâmetro do que é sucesso, né? Quando eu conheço o fracasso. Então, para você se livrar, ser preenchido, suprido pelo amor divino, você tem que saber o que é a rejeição. E aí você vai ter o parâmetro para prosperar em torno do amor, desse amor que não é comercial, é sem troca. É um amor maravilhoso para a gente receber, né? Que benção, irmão Marcos, nós podemos partilhar sobre tudo. E tu contou que é um testemunho que eu fiquei impressionado, quer dizer que teve situações na tua vida. Porque até o fato, né, de ser agredido com tiros, né, uma proximidade tamanha, Deus proteger você dessa forma, de não ser atingido e conseguir a força para lidar com a situação de ser reconhecido como músico, o pessoal exaltava, pô, o Marcos lá, que o irmão tocava um instrumento ou cantava, como é que era? Então, irmão, eu tocava percussão, né, tantã, pandeiro, repique, né, e o pessoal gritava meu nome naquela época, e eu sentia, né, o bambambam, que o irmão falou. Então, quer dizer, quando eu perdi aquilo, eu senti falta, logicamente. Foi ali naquele momento que hoje eu vejo, né, irmão, naquela época não, que eu tive um pouquinho de depressão. E lendo o livro Livre-se da Depressão, eu vi que naquela época o que me faltava era o amor divino, né? E é por isso daquela depressão, né? E é por isso, porque eu era uma pessoa muito egoísta, né? E ao mesmo tempo, eu gostava daquele reconhecimento. E isso até hoje, irmão, eu confesso a ti. Que eu, às vezes, no trabalho, eu gosto de reconhecimento, né? Mas assim, é uma coisa que o Senhor já está me limpando, né? É nisso aqui que eu me alegro aqui para falar com os irmãos. Vocês estão vendo aqui o irmão, ele declarando aqui, né, aliás, compartilhando conosco, que ele passou por uma situação, mas ele vendo a instrução da palavra de Deus nos materiais, ele foi lá, consultou e viu, olha, é depressão, deixa eu ler depressão, é depressão o meu caso. Fiquei com depressão porque a rejeição bateu, né? Como eu me ausentei daquilo que me supria naturalmente, agora eu me ausentei aqui, a rejeição está atuando e eu fiquei triste. Vou ler se é depressão. Li, é depressão. E agora eu vou ler como eu me livro desse negócio, né? Que está lá o livro Livre-se da Depressão, que também tem um material em CD, Livre-se da Depressão. Então, que maravilha esse programa que a gente pode ver aqui, identificar como a mesa que o senhor colocou aqui, da alimentação através dos materiais da Editora Vento Sul, a gente pode logo combater. Verdade, irmão. Tô ficando ruinzinho, vou lá, já trabalho, compro livro, já adquiro, leio, tomo conhecimento, pratico e foi embora a depressão, já não faz mais parte da nossa vida, né? Tá, aí tô fora agora, porque o negócio é o seguinte, tô com Jesus e com Jesus ninguém pode, né? Tô aqui, quando eu tomo conhecimento, pego a autoridade através da palavra dele para agir na minha vida, pronto. É verdade, irmão. Então, que nem no livro Livre-se da Depressão, eu me identifiquei muito com sanguíneo, com fleumático, um pouquinho de os temperamentos ali que explica. Que são os temperamentos, né? E todos eles falam, né, sobre que nem o sanguíneo. O sanguíneo, ele é muito extrovertido, ele gosta de reconhecimento, né? Ele sempre tá ali, é o centro das atenções, né? E quando eu não era, irmão, foi quando eu começava a ir para as drogas, né? Eu queria suprir aquela necessidade minha nas drogas, né? Mas a gente tem um Senhor, que hoje eu sei disso, né, irmão? Hoje eu sei disso, lendo este livro. Então, assim, o que eu falo para os irmãos é o seguinte, mesmo que o irmão pense que não tenha depressão, leia o livro, porque o irmão vai descobrir que por algum
período da sua vida você teve ou você tem até hoje. Porque a depressão pode ser causada também por uma desmotivação, né? Um momento que a gente fica mais triste um pouquinho e a depressão é o agravamento dessa tristeza, né? Mas nós temos que ir para o intervalo comercial, 5 minutinhos aí, voltamos já no próximo bloco. De bem com o pão.